quando esse conteúdo do estômago volta em direção ao esôfago, ele volta muito ácido. Sim. Ele volta com um pH extremamente ácido, que é o pH do estômago, e que o esôfago não está habituado. Então, esse componente ácido acaba machucando o esôfago e dando esses sintomas, esse dá-se o nome de refluxo. Né? O que acontece? O refluxo, voltar o conteúdo do estômago para o esôfago, ele é uma coisa fisiológica. O que é isso? Acontece naturalmente. Então, durante o dia, qualquer pessoa normal, a gente pode ter 5, 10, 12 episódios do ácido voltar, mas a gente não percebe, porque ele vem em pequena quantidade ou um período curto, né? E a gente tem mecanismos do esôfago de se defender contra esse ácido. Só que o que acontece? Quando a gente passa a ter refluxo em maior quantidade, mais frequente, mais intenso, mais ácido, etc., e a gente, maior número, enfim, aí ele passa a ser patológico, ele passa a ser uma doença e começa a se manifestar com esses sintomas e machuca o esôfago. Então, mais uma vez, o que acontece? Quando a gente faz, por exemplo, uma alimentação que a gente come muito, né, ou alguns alimentos que beneficiam o refluxo, favorecem o refluxo, que a gente chama de refluxogênicos, como, por exemplo, vou dar um exemplo aí da noite. A gente comer um macarrão com molho vermelho e tomar um vinho tinto, depois, ou abusar um pouquinho depois de deitar, há uma grande possibilidade da gente ter esses refluxos noturnos. Né? Se a gente comer grandes quantidades, comer alimentos que favorecem o refluxo, comer muito rápido, todas essas coisas, então a gente pode gerar um ambiente propício a ter o refluxo. Assim como se a gente evitar alguns alimentos, ter um hábito de comer mais devagar, ou fracionar mais, comer menores quantidades, mais vezes ao longo do dia, tomando esses cuidados, a gente melhora também o refluxo. Então, por isso que eu estou dizendo que a maioria das nossas doenças, quando a gente consegue controlar o comportamento alimentar e o conteúdo alimentar, a gente já melhora bastante. Então, esse refluxo, ele pode ser de um abuso ou algumas pessoas que têm algumas alterações anatômicas, como a famosa hérnia de hiato, que é uma abertura anômala que a gente tem na passagem do esôfago para o estômago, que favorece esse retorno. Então, o refluxo nada mais é, resumindo, desse ácido que volta, e aí que o tratamento pode ser basicamente as mudanças de hábito, né, e os cuidados com alguns alimentos que favorecem, ou, para alguns casos menos frequentes, a parte em que, se tiver uma grande alteração anatômica, precisa de uma correção cirúrgica. Entendi.